Cada passo é como um retorno ao passado. Sempre que visita o túmulo do pai, no cemitério do Alecrim, em Natal, a jornalista Denise Gutenberg renova uma saudade que não passa. O professor João Gutenberg está enterrado em um espaço à parte no Campo Santo, destinado aos mortos que na vida professavam o judaísmo. Denise, que hoje mora na Noruega, nasceu em Natal e foi criada de acordo com a tradição judaica. Ela conta como o pai pesquisou e buscou ao longo de anos as raízes da religião dos ancestrais. O que eu me lembro, os relatos dele, ele contou que não se sentia à vontade, porque minha avó era evangélica, e ele não se sentia à vontade com aquilo. Ele via que aquele negócio estava errado. E a partir daí ele foi procurar informações, ele descobriu também sobre o passado marrano dele. Denise foi educada segundo os preceitos do judaísmo, fundado pelo profeta Abraão por volta de 1700 a.C. O judaísmo é a primeira e a mais antiga das três grandes religiões monoteístas, que tem como base a crença em um único Deus. De acordo com a Universidade Hebraica de Jerusalém, a população judaica em todo o mundo hoje é de quase 15 milhões de pessoas. Mas Denise não nasceu oficialmente judia. Segundo a Torá, a lei que rege a doutrina, só é judeu aquele que nasce de um ventre judeu. Já nasci inserida não pela lei judaica oficial, mas eu já nasci inclusa na comunidade. A lei judaica, ela diz que você nasce judeu se sua mãe for judia. E no caso a minha mãe não era até então, ela não tinha feito o processo dela. Alguns anos depois dela já frequentar a comunidade, aquela coisa toda, ver se sentir em casa, ver que aquilo era bom, aí ela decidiu levar o processo dela em frente. Aí foi quando eu plenamente recebi a documentação de ambos os pais. No cemitério do Alecrim, o pai de Denise não está sozinho. Aqui também foram enterrados outros judeus que viveram em Natal no século passado. O espaço destinado aos túmulos judaicos foi doado pela Prefeitura de Natal às famílias em 1931. Nós colocamos lá na estrela de Davi, são duas letrinhas. Aquele é um pé e aquele é um nun. Po nikvar, significa aqui descansa. E no meio da estrela tem Tzion, ou seja, Sião, terra de Israel. A jornalista destaca algumas tradições que permanecem, como o ato de colocar pedras nos túmulos, um gesto de respeito e amor aos mortos. Por que o judeu não coloca flor? Porque a flor é muito bonita, mas eu fui ensinada que as flores, se você quiser homenagear uma pessoa, flores são lindas, mas elas devem ser dadas em vida. As pedras, elas simbolizam a eternidade. Mãe da pequena Danita, Denise ensina à filha os preceitos da religião que tanto o pai dela buscou. O judaísmo é uma cultura, é uma fé. O judaísmo não tem dogmas. Para mim não existe assim chegar e dizer não, isso é pecado, foi a educação judaica que eu recebi, e não faça isso porque não é bom para você. Não baseado na culpa. Olha, você fizer isso, você vai para o inferno. Isso nunca existiu. Então isso me deu uma liberdade maior de ação. Eu sempre fui uma pessoa que nasci para ser eu mesma. Relatos históricos dão conta que judeus convertidos faziam parte da esquadra de Pedro Álvares Cabral. A primeira comunidade judaica se estabeleceu em Salvador em 1530, mas a perseguição religiosa obrigou os judeus marranos a fugir para o interior do país. No Rio Grande do Norte, o destino escolhido foi o Seridó, e do costume de comer carne bovina sem nenhum traço de sangue, teria nascido a nossa popular carne de sol. Carne de sol pega a carne fresca e abre e salga. E espera até o outro dia, né, para ela escorrer, né? Aí ela vira carne de sol. Como infelizmente aqui em Natal é muito difícil você conseguir um abatedouro caché, né, que é feito de acordo com a tradição judaica, mas nós temos as adaptações. A carne de sol é um exemplo, que você tira todo o sangue dela. Você sabe o que é um kippá e ter feliz? Você sabe para que servem?
Na reportagem de amanhã você vai conhecer detalhes da indumentária religiosa e dos costumes que os judeus fazem questão de preservar no dia a dia. Estamos chegando na casa do advogado e vice-presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, Samuel Gabay. Paraense, ele nasceu judeu e veio com toda a família para Natal há muito tempo. Por aqui, tudo remete à religião judaica. A família Gabay preserva as tradições em detalhes e objetos de importância e significado, como o Hansá, que é um símbolo de proteção presente em muitos lares judeus. Na época do descobrimento do Brasil, havia a Inquisição da Igreja Católica. O Brasil ele foi descoberto, em tese, por Portugal, na época da Inquisição. Então, na verdade, se fala que os grandes descobridores do Brasil eram descendentes de judeus que ocultavam a sua prática judaica, porque aquilo ali era um crime punido com morte na época da Inquisição. E aqui no Brasil, eles puderam professar a religião judaica durante o período holandês de uma forma muito livre. Não por um acaso, em Recife, a gente tem a primeira sinagoga oficial das Américas. Por que a primeira sinagoga oficial? A gente tinha sinagogas escondidas em porões, onde eram praticado o judaísmo. Shema Israel Adonai. Com reverência, Samuel, que está com o kippá, veste o talit, um chale usado nas cerimônias, e coloca no braço e cabeça o tefilim. Dentro delas há um pergaminho com trechos de orações da Torá, que devem ser feitas pelos homens todos os dias, desde que fazem o bar mitzvah, que é o ritual da maioridade religiosa para os meninos aos 13 anos. Curioso sobre a história do seu povo ao redor do mundo, Samuel conta um pouco da permanência dos judeus no Rio Grande do Norte, uma presença dividida ao longo da história em momentos específicos. Com a expulsão dos holandeses, voltou o governo português e com isso a política inquisitorial, no qual era proibido ser de uma religião que não a católica. Então os judeus eles começaram a se ocultar novamente e a fugir principalmente para o interior do país, onde eram menos visados, em especial aqui no Nordeste, na região do Seridó, onde você encontra ainda marcas e uma presença judaica muito pujante. A comunidade de Natal, na verdade, ela tem a ver com o contexto da Segunda Guerra Mundial. Houve o Holocausto, massacre sistemático e perseguição aos judeus na Europa. Os judeus, eles não só foram massacrados e colocados em campo de concentração, como depois do Holocausto ninguém queria recebê-los. Então há registro que eles foram colocados em novos campos de concentração após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ninguém queria eles e era uma forma de controle deles. Como consequência, muitos judeus vieram ao Brasil. A gente tinha a Vila Palatinique, que é na região onde fica o centro da cidade, onde fica, por exemplo, o Colégio SIC. Aquela região toda e ao redor era a Vila Palatinique. Então, a Vila Palatinique existia uma grande comunidade judaica ortodoxa, praticante, havia sinagogas. O advogado conta como é viver em uma sociedade com a maioria da população católica. A primeira reação das pessoas é curiosidade. Não se tem muitos judeus, então quando eles encontram judeus, eles fazem muitas perguntas. O que é normal e o que é salutar. Se você não sabe algo, o melhor mesmo é perguntar para se informar. Mas você acaba sendo um pouco diferente das outras pessoas e com isso chamando alguma atenção. Por exemplo, quando eu saio com meus amigos, eu não como carne de porco porque é proibido pelo judaísmo, eu não como nenhum fruto do mar, eu não como peixe de couro. Então eu tenho uma regra alimentar um pouco diferente das demais pessoas, o que acaba chamando a atenção de certa forma e gerando até brincadeiras saudáveis, claro, entre os meus amigos mais próximos. Em casa, cabe à mulher realizar a oração da vela, como faz Dona Ana Júlia, a mãe de Samuel. Essas orações acontecem durante o Shabat, que é o dia de descanso dos judeus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, nel hadik nel shel Shabbat Kodesh. Amém.
saúde, felicidade, boa sorte. Amém. Deus te abençoe. Te abençoe e te faça feliz. Qual a origem dos judeus potiguares e o que levou os marranos a buscar refúgio no sertão é o que você vai ver na próxima reportagem sobre a história dos judeus no Rio Grande do Norte. No século XVII, os holandeses aqui, o governo holandês aqui deu plena liberdade de culto e o judaísmo aqui renasceu. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Esta é a Rua General José Varela, no centro de Natal. Aqui, em 1912, se instalou esta sinagoga e durante vários anos, toda essa área, até aquele ponto onde funcionou o antigo Colégio Católico Imaculado da Conceição, era chamada de Vila Palatinique, porque por aqui moravam várias famílias de origem judaica. De acordo com o IBGE, no Brasil, mais de 107 mil pessoas se declaram judeus. No censo demográfico de 2010, no Nordeste, esse número é de 7.300 pessoas que professam o judaísmo. E no Rio Grande do Norte, 320 pessoas se declaram judeus. Eu fui circuncidado no 8º dia de nascido, lá no sertão da Paraíba, lá à beira do rio Piranhas. Passos serenos em companhia da mulher, o rabino João Medeiros caminha pela Rua General José Varela em direção à sinagoga. Paraibano de nascimento, ele que morou em outros lugares, escolheu Natal para viver. Aos 80 anos, conta como foi o entendimento de um menino nordestino em uma cidade do interior perceber que no sangue e no coração corria a descendência de um povo perseguido e em eterna diáspora. No Rio de Janeiro, em 1972, eu atendi um convite no rádio do rabino Henrique Lemle, chamando para ir assistir na Rua das Laranjeiras, na Sociedade Hebraica. Eu fui com meu filho de 15 anos e para nós foi uma descoberta, uma surpresa total. À medida que a cerimônia foi andando, era a celebração da Shoah, o Holocausto nazista, né? À medida que a cerimônia foi andando, nós fomos nos surpreendendo. Quando finalmente passaram da parte civil, da parte comemorativa, para a parte religiosa, e veio um razan, vestido um razan, é um celebrante, um cantor litúrgico, com aquela roupa comprida até os calcanhares e um chapéu com inscrição em hebraico. Eu de longe não podia ler, mas podia pelo menos identificar que era hebraico, que eu tinha um seminário, antes eu tinha um seminário presbiteriano, já sabia. Ali eu me disparei num choro incontrolável, um choro convulsivo, porque ali era como se séculos e séculos estivessem ressuscitando na minha frente. Ali eu descobri que o povo judeu estava vivo. Fui pastor 6 anos, pastor presbiteriano 6 anos. Nós ainda pensávamos que o povo judeu estava completamente absorvido dentro do cristianismo. Quem também buscou o judaísmo por acreditar na descendência foi o professor Marcos Filgueira. Além do encontro com a religião, ele se dedica à pesquisa histórica e escreveu o livro Os Judeus Foram Nossos Avós. Eu fui descobrindo aos poucos, eu fui contactando com um aqui, outro lá. Tem outro um pesquisador, Paulo Valadares, lá de São Paulo, me auxiliou muito no início. Trocamos muita correspondência, ele me mostrando do marranismo, que eu não sabia. Eu estava solto, não sabia de nada, né? Aí fui aos poucos notando que eu era judeu, né? Um Filgueira que veio aqui para o Cariri, no Ceará, que veio degradado e que ele vem realmente, ele é tido realmente como cristão novo. Ele é meu ascendente, é o primeiro Filgueira daquela região ali do Cariri cearense. Aqui bem pertinho está Igaraçu, onde o movimento da Inquisição colocou lá. O nome oficial era Nossa Senhora do Desterro, porque ali eles estavam desterrando judeus batizados à força de Portugal e trazendo para cá, para Desterro. Mas o nome não pegou, todo mundo chamou Areis, que é do hebraico, Aretz, nossa terra. No século XVII, os holandeses aqui, o governo holandês aqui deu plena liberdade de culto e o judaísmo aqui renasceu. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo.
Então aqui nós temos muito mais presente a situação do Anussi, do descendente de judeus. Na sinagoga, o ambiente é discreto e sem muitos adornos, um lugar de oração e respeito ao Senhor, como prega o judaísmo. Nós não temos uma salvação a oferecer. Uma característica das religiões proselitistas é que elas têm uma salvação a oferecer. Não queremos discutir se é válida ou não é válida, não queremos criticar, mas elas têm sempre uma salvação a oferecer. Nós não temos. Nós ensinamos que há um Deus de justiça e que Ele vai lhe pedir contas sobre como é que você viveu. Esse é o nosso ensino. Em essência, esse é o nosso ensino.